Irmãos, a paz do Senhor, amém? Tem muito tempo que Deus colocou essa palavra no meu coração e eu venho enrolando a Deus, porque não é uma palavra que eu vou ouvir muito glória a Deus. É uma palavra um pouquinho dura, mas ela é necessária. E ela é necessária principalmente para mim. E ela se encontra em Provérbios 18, 21. Obrigada, Jaque. Provérbios 18, 21. O título da pregação é O Poder da Língua. O poder da língua. Provérbios 18, 21. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. De novo, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele a que a ama comerá do seu fruto. Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmãos, quem escreveu esse versículo foi nada mais, nada menos que o rei Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi simplesmente o homem mais sábio que já pisou aqui na terra. O rei Salomão foi o homem mais próspero que já pisou aqui na terra. O rei Salomão, ele foi o homem mais rico que já pisou aqui na terra. Elon Musk é fichinha perto do que era o rei Salomão. E daí a gente já tira uma grande lição. Um homem sábio. Ele tinha credibilidade. Não era qualquer homem que disse uma coisa dessa. O rei Salomão, ele foi rei por 40 anos. E nesses 40 anos de reinado, Érica, não teve nenhuma guerra. Sabe por quê? Porque ele soube usar a língua dele. Ele usou a língua dele, Elias, para impedir guerras. A morte e a vida estão no poder da língua. Hoje o que nós temos visto, vários presidentes que não sabem usar a língua. Guerras, Rússia contra Ucrânia, Hamas contra Israel, Hezbollah, Israel. O mundo está de ponta cabeça, porque o ser humano não sabe usar a língua. Então daí a gente já tira uma lição. Eu sou uma pessoa que eu analiso muito o que as pessoas falam para mim. Às vezes do nada, Fabiana, uma pessoa quer me dar um conselho. E eu analiso primeiro, gente, como é que é a vida daquela pessoa? Será que aquela pessoa tem credibilidade para me dar esse conselho? Porque olha quem foi Salomão. Um homem que foi rei por 40 anos, não teve nenhuma guerra, Fabiana, porque ele soube, irmã Eliana, usar a língua dele. E a língua é o quê? A língua, antes da gente entrar nisso, você sabia que você tem uma arma muito perigosa? Você tem uma arma perigosíssima. Ela é tão perigosa que ela é protegida por 32 dentes. Cadê a Aninha? A Aninha está aí? Tá não, né? Nossa futura dentista, Aninha. A língua, ela é protegida por uma muralha de 32 dentes. A língua é protegida pelos lábios. A língua é protegida pela bochecha, porque ela é uma arma perigosíssima. A morte e a vida estão no poder da língua. Hoje de manhã, Jaque, eu cheguei em casa depois da escola dominical. Lá em casa tem um pé de amora, irmãos, mas está carregadinho. Cheguei da escola dominical, fiquei debaixo do pé de amora, mas eu comi muita amora. Porque alguém plantou aquela amora. Meu pai plantou aquela amora.
E eu comi o fruto daquela amora. O que eu falo, eu vou gerar fruto daquilo. O que eu falo, eu posso gerar vida. O que eu falo, eu posso gerar morte. Irmãos, em nome de Jesus, se os irmãos guardarem esse versículo no coração, eu vou ficar satisfeita já. A língua é um órgão muscular que faz parte do aparelho digestório. Olha as funções da língua. A língua ela é responsável por a gente engolir o alimento. A língua é responsável pelo paladar. Regiane faz um monte de coisa gostosa, né? A língua é responsável pela fala, irmã Glorinha. A língua, ela modula o ar que entra para produzir o som. A língua tem percepção de sabores. Regiane, cada região da nossa língua capta uma coisa. Tem região que capta o ácido, tem região que capta o doce, tem região que capta o salgado. Nossa língua ela é dividida. A língua ela é responsável por detectar as texturas do alimento. A língua ela é responsável, ela expressa o que eu penso, a língua expressa o que eu sinto e a língua expressa o que eu quero. Então, quando eu falo, a boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou feliz, Solange, eu só vou falar coisa boa. Se eu estou triste, né? Ninguém vai querer ficar perto de mim, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então a língua, irmão Carlos, expressa o que eu penso, expressa o que eu sinto e expressa o que eu quero. A língua, ela pode ser usada para verbalizar a palavra de Deus, ou pode ser um veículo para expressar a obra do inimigo. Irmãos, como você está usando a sua língua? A sua língua ela está trazendo vida ou a sua língua está trazendo morte? A sua língua é boca de Deus ou a sua língua é boca do diabo? É papo reto, irmãos. O que está saindo da sua boca? O que? Eu e a Érica, nós somos fisioterapeutas. Irmãos, e um ganho que os nossos pacientes têm, a gente já comemora, né, Érica? E isso, assim, às vezes eles falam, nossa, isso aí não é nada. Mas o que? Quando a gente expressa a alegria da irmã Isabel tá levantando mais o braço dela, eu motivo ela. Quando eu expresso uma coisa boa, eu motivo alguém. Eu motivo a irmã Isabel a subir mais o bracinho, apesar dela não gostar muito, né, irmã Isabel? Subir bem o bracinho. Mas o que? A nossa boca, ela tem que ser boca de Deus. Ela não pode ser veículo para o inimigo. A língua, abre aí para mim, Tiago 1:27. Tiago 1:27. A língua reflete quem a pessoa é. Esse Tiago foi nada mais, nada menos que o irmão de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, subiu para a glória e deixou o seu irmão Tiago responsável pela igreja de Jerusalém. Tiago 1:26. A língua reflete quem a pessoa é. Olha o que diz, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. O que isso quer dizer? O que Tiago quis dizer com isso? O que adianta eu aqui na frente pregar, falar bem, se eu desço do altar e eu falo um monte de besteira? É isso que Tiago está falando. O que adianta eu ser ministra de louvor, boca de Deus, professora de escola dominical, sendo que eu saio lá da igreja e eu falo um monte de besteira?
É isso que Tiago está falando. A Bíblia, a língua, reflete quem eu sou. Quando eu estava na faculdade, eu ficava muito feliz, porque às vezes as meninas falavam um monte de coisa, um monte de bobeira, e quando eu chegava, Érica, elas falavam assim: vão mudar de assunto porque a Ju chegou. Eu ficava tão feliz, sabe por quê? Respeito. Elas respeitavam o meu modo de ser. Em nenhum momento a minha vida atrapalhou elas e impediu que eu fosse amiga delas, que eu fosse luz para elas. Mas infelizmente a gente vê muito crente Raimundo. O que é crente Raimundo? Quando é que está na igreja e ora e canta, é uma bênção. Mas saiu da porta da igreja, não, eu tenho que ser igual aos meus amigos lá do trabalho, senão eu não vou ter nenhum amigo. Não, irmão, você está errado. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Se tiver uma rodinha falando um monte de bobeira lá, pessoal, vocês me dão licença? Dá licença que eu tenho que ir ali. Sai da roda dos escarnecedores, de assuntos que não convém você participar, porque você é a luz do mundo, você é imagem e semelhança de Deus, você é boca de Deus. Você não tem que estar sentado lá na rodinha lá, com um monte de bobeira, vídeo indecente. Não é seu lugar, meu irmão, não é seu lugar. O que adianta você pregar, falar lindo aqui na frente, ministrar, saiu da igreja, fala um monte de besteira. A língua reflete quem você é. E quem você é? Quem você é? Você é boca de Deus? Pensa aí. Será que hoje eu fui boca de Deus? Será que hoje eu trouxe vida para alguém? Ou será que hoje eu matei o sonho de alguém? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Benjamin Franklin. Quem foi Benjamin Franklin? Ele nunca foi presidente dos Estados Unidos, mas ele foi um homem muito importante para montar a Constituição americana. E olha o que ele disse. Ele costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem sua toca atrás dos dentes. O animal mais perigoso do mundo, sabe qual que é? A nossa língua. É o mais perigoso. A mesma língua que usamos para falar dos outros é a mesma língua que usamos para louvar a Deus no culto. A mesma língua que usamos para glorificar o Senhor com nossos cânticos e orações, usamos também para ferir o nosso irmão em Cristo. A nossa língua tem que trazer vida. A nossa língua não pode trazer morte. Jesus falou: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é primeiro vigiar. O que adianta você ser um irmão, uma irmã de oração, sendo que você não vigia a sua língua, meu irmão? Sendo que você mata o sonho do seu irmão, não vigia o que você fala. Irmãos, é muito sério isso. Eu sabia que eu não ia ouvir nenhum glória a Deus, porque isso é muito sério. Eu oro, canto, dou aula na escola dominical, mas eu não vigio a minha língua. Tá vendo a Érica lá? A Érica fez isso. Que isso, meu irmão? A gente tem que ser incentivador, apoiador, trazer vida, trazer sonho e não morte. A nossa língua é incoerente, ela é contraditória. Rebeca, abre para mim Provérbios 12:18. As palavras têm poder. A sua língua tem muito poder. Olha aqui que diz Provérbios 18:12. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Provérbios 12:18. Alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Olha a minha versão. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas a palavra do sábio é remédio. Sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra.
Enquanto ele estava obedecendo a Deus, irmã Eliana, ele recebeu o dom da palavra da sabedoria, pai. Depois ele pisou na bola, ele abandonou a Deus. Mas enquanto ele tinha Deus, olha as coisas que ele escrevia. A palavra precipitada são como pontas de espada, fere. A ponta da faca não fere. Mas as palavras dos sábios são remédio. Será que a sua palavra está sendo remédio ou está sendo veneno? Será que da sua boca sai remédio ou sai veneno? A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. Incurável. Tudo, a palavra tem tanto poder que tudo que Deus fez foi através da palavra. Haja luz, houve luz. Haja sol, houve sol. Haja estrelas, houve estrelas. Tudo no reino de Deus começou através da palavra. Então a palavra que você lança, ela nunca mais volta. Tudo que eu falo, nunca mais volta. E a minha mãe, ela é muito sábia. A mãe sempre falou isso com a gente, desde que a gente era pequenininho. Cuidado com o que você fala, para depois você não ter que pedir perdão. Que perdoar, a gente perdoa, mas a gente não esquece. A gente não esquece quando alguém fala. Todo mundo aqui já ficou triste porque alguém falou alguma coisa. Todo mundo. A gente não esquece. Coisa boa a gente esquece, Fabiana, não é? Coisa boa, nossa, tem tanto tempo. Mas uma coisa triste a gente não esquece. E isso gera ecos eternos. Então vigie a sua língua, meu irmão. Pensa antes de falar. Deus não colocou 2 ouvidos e uma boca. Foi por propósito, de propósito. Para a gente ouvir mais e falar menos. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Eu tenho um tio que ele é muito sábio, o tio Ismael. De vez em quando ele vem aqui, né, Jonathan? Ele custa para falar, mas quando ele fala, todo mundo para ouvir, porque sai sabedoria. Quando o tio Ismael fala, eu fico quietinha, se der até a nota, porque tudo que o tio Ismael fala é o quê? Ele é muito sábio, ele é muito inteligente, é uma pessoa que me passa muita credibilidade, porque ele ouve mais, ele fica abaixadinho assim, mas quando ele fala, né, Eriquinha, sai coisa boa. Então a gente tem que ouvir mais e falar menos. Irmãos, sempre que alguém chegava perto de Jesus, às vezes a pessoa chegava perto de Jesus triste, machucado, ferido, doente, e a pessoa saía como? A pessoa saía renovada. Ninguém que ficava perto de Jesus, Léo, saía do mesmo jeito. Ninguém saía triste. E sabe quando a gente vê que uma pessoa é madura espiritualmente? Não é o tanto que ela sabe de Bíblia. Não é, Jaque, porque até o diabo sabe e muito mais que a gente. Eu vejo que uma pessoa é madura espiritualmente é quando ela se parece com Jesus. Uma pessoa é madura quando ela é parecido com Jesus. E é por isso que o tema do nosso livro, próximo livro do clube, vai ser Em Seus Passos, o que faria Jesus? Será que Jesus falaria as bobeiras que a gente fala? Será que Jesus falaria isso? A gente precisa ser imitador de Jesus. Se eu ficar sentada hoje, se eu tivesse ficado sentada hoje o dia inteiro lá na garagem lá de casa, eu iria me transformar num carro? Não. O fato da gente estar sentado aqui na igreja não quer dizer que a gente é cristão. A gente só é cristão quando a gente se parece com Jesus. A gente só é cristão quando a gente imita Jesus. Será que Jesus falaria isso que eu estou falando? Será que Jesus falaria palavrão? Será que da boca de Jesus sairia essas músicas que a gente canta?
A gente precisa ser parecido com Jesus. Por isso que o próximo livro vai ser esse. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus iria naquele lugar que eu vou? Será que Jesus comeria aquilo que eu como? Será que Jesus assistiria aquilo que eu assisto? Jesus falaria o que eu falo? Jesus digitaria o que eu digito no WhatsApp? Será, irmãos? Vamos ser parecidos com Jesus. O fato da gente estar sentado aqui não quer dizer que a gente é cristão, não. O fato de eu estar aqui pregando não quer dizer que eu sou cristão, não. Eu só sou cristão quando eu me pareço com Jesus. E será que eu estou parecendo com Jesus? Será que quando alguém me vê, nossa, a Ju é diferente, eu vou pedir conselho à Ju. Eu quero ser parecida com a Ju. Tem alguma coisa diferente nela. Será? Será que as pessoas querem ficar perto de mim? Ou será que não, chegou a Ju? Ai, a Ju só fala, a Ju é muito negativa, a Ju só reclama. Será, irmãos? A gente precisa ser parecido com Jesus. Se queremos ser chamados de cristãos, devemos ser imitadores de Cristo. Jesus disse: a boca fala o do que o coração está cheio. Guarda isso. A partir de hoje, quando a gente sair aqui da igreja, opa, vou falar uma besteira, opa, não, deixa eu segurar minha língua. Será que Jesus ia falar isso? Não, irmãos. Vamos pensar antes de falar. Ah, eu sou assim. Quando Deus, já falei, pronto. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim. É o crente Gabriela. Eu nasci assim e você assim. Não, irmãos, está errado. Domínio próprio. Peça isso ao Senhor. Senhor, domine a minha língua. Que a partir de hoje só saia palavras de bênção, palavras de vida, palavras de alegria, palavras que façam as pessoas chegar perto de Jesus. Amém, irmãos? Rebeca, abre para mim Provérbios 6, do 16 ao 19. Aqui, o rei Salomão, ele fala de 6 pecados que Deus odeia. E o 7º, ele abomina. Provérbios 6, olha só. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Olha o que Deus odeia. Pode passar aí, Rebeca. Os olhos altivos. O que é isso? Deus odeia a pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, cheia de si. Deus odeia a língua mentirosa. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Pode passar. Deus odeia o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal. Pode passar. A testemunha falsa que profere mentira. Já é o 2º pecado relacionado com a língua. E olha o que Deus odeia. Pode voltar. Deus odeia o que semeia contenda entre os irmãos. Te falar uma coisa aqui, mas não é fofoca não, tá? A Érica falou isso aqui de você, Jaque. Mas não é fofoca não. Irmãos, eu tenho mais medo de quem traz a informação para mim do que a pessoa que falou. Porque do mesmo jeito que ela trouxe, Fabiana, ela leva. Deus odeia a língua mentirosa, a testemunha falsa que fala mentira, e aquele que semeia contenda, Deus abomina. Ah, mas não é fofoca não. É só um comentário para você ficar esperto. Irmãos, vamos fazer uma coisa aqui. Se for para falar mal, não me conta não. Prefiro nem saber. Não precisa me contar não. Vamos fazer isso? Se alguém falar mal de mim, pode falar, irmão. Não precisa, quero nem saber, né? Vamos fazer esse pacto. Então Deus, ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Salmo 34, 12, 13. Olha o que diz o Salmo 34, 12, 13.
Você quer ter uma vida feliz? Olha a receita. Isso foi Davi que falou, o pai do Salomão que falou. A receita para ter uma vida feliz. Salmo 34, 12 e 13. Eu vou ler a minha versão, Rebeca. Deixa eu ver aqui. Olha o que a minha versão diz, ó. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más. E não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Então, para ter uma vida feliz, é o quê? Não falar mal, não falar coisas ruins. A morte e a vida estão no poder da língua. Irmãos, se não for para edificar, fica quieto. Se eu sei de uma coisa que não vai edificar a vida da minha irmã, para que eu vou falar para Érica? Se eu sei que não vai edificar a minha irmã, irmãos, para quê? Para que eu vou falar? Ora por essa pessoa. Se eu sei de alguma coisa que vai magoar, que vai entristecer, para que eu vou falar, meu irmão? Não fala, fica quietinho. Vamos falar coisas que edificam, que da nossa boca saia edificação e não destruição. 5 erros que nós não podemos cometer. Abre para mim aí, Tiago 3, Rebeca. Tiago 3, a gente vai lendo pausadamente. 5 erros que eu não posso cometer. Esse aqui é o mais polêmico. O primeiro, primeiro erro que eu não posso cometer. Irmã Eliana, diz assim, Tiago 3, 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que Tiago quis dizer com isso aqui? Não dê opinião quando você não for chamado. Hoje em dia todo mundo quer ser mestre. Hoje em dia todo mundo quer ensinar. Ninguém quer ouvir. Hoje em dia todo mundo quer falar. Ninguém quer ouvir. É por isso que a nossa geração nunca foi uma geração tão doente. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir, Elias. E a gente não está ouvindo. Se a gente não está ouvindo, a gente não vai ter fé. Se a gente não tem fé, a gente adoece. Mas todo mundo hoje quer ser mestre. Todo mundo quer falar. Ninguém quer ouvir. A humanidade está doente. É o que eu falei. Nós queremos dar opinião na vida de todo mundo, menos da nossa. Eu quero dar opinião na vida da Érica, mas a minha. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Só dê opinião quando você for chamado. Se você não for chamado, não dê opinião. Outra sabedoria de Conceição: quem fala pouco, erra pouco. Quem fala muito, erra muito. Vamos aprender a falar pouco. Vamos dar opinião só quando a gente for chamado. Vamos ser mais discípulos do que mestres. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar. Tem uma senhorinha que eu atendo, irmãos. Ela é muito carente, muito sozinha. E eu chego lá na casa dela, ela fala assim: minha filha, senta aqui do meu lado. Hoje eu só quero que você me escute. As pessoas precisam ser ouvidas, mas ninguém quer ouvir ninguém. Eu vou digitar, eu vou falar e pronto, doa quem doer. É a minha opinião, o resto que se dane, não é? É por isso que eu fechei minha rede social. Que a gente vê umas coisas, dá vontade de responder. Opa, não vou responder não. Todo mundo, é um lugar, todo mundo é muito dono da verdade. Todo mundo é um caminho, é uma terra de ninguém. As pessoas estão muito soberbas, intolerantes. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir, ninguém respeita a opinião de ninguém. E é o primeiro erro que a gente comete. Não dê opinião
quando a gente não for chamado. Vamos ser mais discípulos e menos mestres. Ouvir mais e falar menos. Temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que falar 50% a menos do que a gente ouve. A gente tem que ouvir 100% e falar 50%. Né? Segundo erro. Não murmure. Não reclame. A sua língua dirige a sua vida. Tiago 3:2. Olha o que Tiago fala. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Só Jesus foi assim. Pode passar. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande os navios, e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A gente está vendo aí o que está acontecendo aqui no Brasil. Pessoal jogando guimba de cigarro. Incêndio em São Paulo, incêndio em Minas, incêndio em Mato Grosso. Uma pequena guimba de cigarro. Tem gente que fez criminoso também. Mas olha o estrago. E a gente vai arcar com as consequências disso. Café aumentando, álcool vai aumentar, ok? Tudo vai aumentar. Farinha, consequência. O cavalo, quando ele não tem aquele negócio que controla ele sai desgovernado dos flanges. A gente precisa controlar nossa língua. A nossa língua dirige nossa vida. O povo de Israel saiu do Egito para Canaã. Era para durar 40 dias. Mas o povo, para reclamar, 40 dias virou 40 anos. Quando eu reclamo, eu dou ré na minha vida. Quando eu clamo, eu avanço. Mas quando eu reclamo, eu dou ré na minha vida. Tem gente que reclama de tudo. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Meu Deus, tem gente que reclama de tudo. Vamos parar de reclamar, irmãos. A sua vida não está andando, é porque você está reclamando muito. Muda a tática. Tem uma pastora que mudou a minha vida, chamada Joyce Meyer. Uma pastora americana. Meu sonho é um dia ir na igreja dela. A mulher, pra vocês terem uma ideia da vida dela, ela foi abusada pelo próprio pai por muitos anos. Ela foi abusada pelo próprio pai de sangue dela por muitos anos. A ponto de, quando a mãe dela engravidou, ela orou a Deus pedindo para que fosse uma menina, para que o pai esquecesse ela, e foi um menino. Ela ficou com muita raiva. Essa mulher, ela tinha tudo para ser amarga, para se reclamar, até que um dia ela conheceu o Senhor. E ela escreveu um livro que novamente a minha mãe sábia comprou e mudou a minha vida, que se chama Eu e a Minha Boca Grande. O dia que ela teve um encontro com o Espírito Santo falou assim: para de reclamar, para de reclamar. O Espírito Santo curou, sarou ela, Fabiana, e ela escreveu esse livro e ela se curou. E ela virou a chave na vida dela. E quando a mãe comprou esse livro, eu falei: gente, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que parar de reclamar. Eu não tenho motivo. E quando eu li esse livro, eu reli ele de novo. Gente, que livro. Eu penso antes de falar. Às vezes eu penso assim: eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir.
Eu sou vitoriosa. Eu sou filha do Rei. Para Deus nada é impossível. A gente precisa, da nossa boca tem que sair vida. Da nossa boca, Sheila, tem que sair sonhos. Da nossa boca tem que sair só coisas que agradam a Deus. E quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, já a partir de hoje, eu nunca mais vou falar que eu não consigo. Eu nunca mais vou falar que não dá. Eu nunca mais vou falar que é impossível. Irmãos, a gente precisa controlar a nossa língua. A mulher de Jó, ela estava tão ferida que ela falou assim, tinha acabado de perder os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo. E ela falou assim com Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, as pessoas feridas, elas ferem. Quem está ferido, fere. E é por isso que a gente precisa ser sarado. A gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me sara. Cura minha ferida, Senhor. Porque a pessoa ferida, ela fere. Você já chegou perto de uma pessoa que está ferida? Às vezes você quer ajudar ela, vem com uma patada, pá. Olha, opa, não vou ficar perto mais não. Quem está ferido, fere. E a gente precisa, irmãos, a gente precisa mudar a nossa vida. A gente precisa parar de reclamar. Nós somos o que nós falamos. O que você fala hoje vai determinar seu futuro amanhã. Se você falar, eu sou uma fracassada, e vai ser, irmãos. Não estou profetizando não, mas vai ser. Agora eu sou vitoriosa. Eu sou filha do Rei. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Isso vai mudar a sua vida. O que você tem declarado sobre a sua vida? A sua língua dirige a sua história. As coisas que você fala hoje, você estará vivendo amanhã. Você pode se tornar depressivo ou feliz somente pelo seu falar. Você pode se tornar depressivo ou feliz somente pelo que você fala. O que está saindo da tua boca, meu irmão? O povo de Israel, eles tinham um costume. Pai, eles liam a Bíblia em voz alta. Quando eu leio em voz alta, eu sou a primeira a escutar. Tem uma técnica, Fabiana, de estudar para concurso, que é você ler em voz alta, porque você fixa mais rápido na mente. Então, a partir de hoje, Márcia, eu vou ler, eu sou o Deus que te sara. Você está doente? Eu sou o Deus que te sara. Leia isso em voz alta, irmãos. Amanhã é segunda-feira. Para Deus nada é impossível. Você é filho do Rei. Começa a falar os versículos em voz alta, para você ouvir. Eu sou vitoriosa. Eu sou vencedora. Eu estou curada. Eu creio no Rei da Glória. Para de reclamar, irmãos. Opa, quando a palavra vier começar a sair da sua boca, opa, fecha. Que da nossa boca saia frutos, que da nossa boca saia bênção e não maldição. Que da nossa boca saia coisas que agradam a Deus. Terceiro erro, irmãos, está demorando aqui. Não fofocar, não julgar. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. A língua, ela é inflamada pelo inferno. Sua língua, ela pode ser usada pelo diabo ou pode ser usada para Deus. Se alguém chegar perto de você e contar uma fofoca, ela tem que parar em você. Opa, Érica me contou uma coisa, para que eu vou contar para Jaque? Chegou em mim a fofoca, tem que parar em mim. A minha boca tem que ser boca de Deus. A língua tem o poder do fogo, poder de destruir. Sua língua é remédio ou veneno? Sua língua traz morte ou vida? Não julgar. A gente tem mania de julgar os outros, né? Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgado. Se você tem mania de julgar,
eu vou te fazer um desafio. A partir de hoje, você vai julgar você mesma. A Juliane de hoje, a Juliane de amanhã, ela tem que ser melhor que a de hoje. A partir de hoje eu vou me julgar, você vai se julgar. A Érica de amanhã tem que ser melhor que a Érica de hoje. A Solange de amanhã tem que ser melhor que a Solange de hoje. Vamos nos julgar. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém, irmãos? Todo mundo aqui erra. O único santo é Jesus. Todo mundo aqui erra. Vamos parar de julgar nossos irmãos. Vamos julgar a nós mesmos. A partir de amanhã, a Juliane de amanhã vai ser muito melhor que a Juliane de hoje. Porque eu vou ouvir mais, falar menos, vou julgar menos. Amém? Vamos nos julgar. E vamos praticar a fofoca reversa. O que é isso? Se alguém chegar a falar mal da Érica. Não, mas vamos ver o lado bom. Eriquinha é pontual, Eriquinha é prestativa, Eriquinha é uma bênção. Alguém chegou falando mal da Érica? Não. Eriquinha, vamos olhar o lado bom da Eriquinha. Prestativa, obediente, legal, ótima irmã. Vamos fazer isso? Alguém chegou falando mal? Não, vamos olhar o lado bom da pessoa. Vamos ter empatia. Você vai quebrar a pessoa, irmãos. Te garanto que você vai quebrar a pessoa. Procure ser uma pessoa melhor. Julgue menos e ame mais. A gente precisa ter empatia. Primeira palavra que a gente aprende na fisioterapia. Empatia, se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro, né? Quarto, não fale tudo o que você pensa. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. A gente não pode falar tudo o que a gente pensa. Pai e mãe, cuidado com o que você fala com seus filhos. Ai, meu filho é burro, meu filho é isso. Ai, nunca vai ser nada, meu filho é um problema. Não, fale só palavras de bênção. Marido, cuidado com o que você fala para sua esposa. Esposa, cuidado com o que você fala para o seu marido. Pai, cuidado com o que você fala para o seu filho. Filho, cuidado com o que você fala para o seu pai. As nossas palavras têm ecos eternos, para coisa boa e para coisa ruim. Eu dou glória a Deus. Meus pais nunca falaram nada de ruim para mim e para meus irmãos. Meus pais sempre declararam bênção na nossa vida. Eu não esqueço uma vez que a gente era adolescente, a gente foi para Cabo Frio, estavam os três no carro, o pai não vai lembrar disso. A gente estava chegando perto do Galeão, os três adolescentes, o pai falou assim: um dia eu ainda vou trazer vocês aqui para fazer um voo internacional. Eu e a Érica, a gente não pegou muito tomou posse não, mas o Juninho tomou posse tanto dessa bênção que foi até morar fora, né? E o pai levou ele. O que você tem falado para os seus filhos? Você é uma bênção, você é vencedor. Quando eu fui fazer vestibular, meu pai e minha mãe levou eu uma semana antes na UFJF para a gente orar. A filha, melhor dessa terra é seu. Eu tomei posse daquilo, né? Não fale tudo o que você pensa. Uma palavra falada é como uma seta lançada, que não tem jeito de voltar. E não amaldiçoe, irmãos. Não amaldiçoe, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando eu amaldiçoo alguém, eu amaldiçoo a Deus, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Para terminar, Rebeca, abra para mim Efésios 4, 29 e 30. Olha aqui que o apóstolo Paulo falou. Efésios 4, 29 e 30. Guarda isso no seu coração. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando eu falo palavras torpes, sujas, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Da sua boca tem que sair palavras de bênção.
Da sua boca você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Que a partir de hoje, antes de sair algo da sua boca, você pense que a morte e a vida estão no poder da língua. Se eu falar isso, será que eu vou trazer vida ou morte para quem eu amo? Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos sentados mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe, meu Pai, de cada palavra suja, de cada palavra torpe que saiu da nossa boca, meu Pai. Ô Senhor Jesus, nos ensine, meu Pai, a falar só coisas que tragam vida. Que a nossa boca, Senhor Jesus, seja a boca de Deus. Que da nossa boca saiam vida. Que da nossa boca saia bênção e não maldição, Senhor Jesus. Nos dê domínio próprio, Senhor Jesus. Nos ensine a ouvir mais e falar menos. Nos ensine a ser parecidos contigo, meu Jesus. Para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos perdoe por cada palavra feia, por cada palavra ofensiva que saiu da nossa boca, meu Pai. E a partir de hoje eu vou vigiar mais, que a partir de hoje saia somente palavras de bênção da nossa boca, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, ajude as pessoas que estão feridas, Senhor Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão feridas por causa de palavras, meu Pai. Que o Senhor possa curar cada uma dessas pessoas, meu Pai. E que a partir de hoje, que da nossa língua só saiam ecos eternos, frutos eternos. E que a nossa boca seja a boca de Deus. E que nós sejamos imitadores de Cristo, meu Pai. É que eu te peço, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos me perdoem a demora aí.